Malu Gaspar Strikes Back fez uma matéria muito boa. Pedro Zambarda, você vai elogiar Malu Gaspar? Vou, claro. Uma matéria muito boa, nota assinada por ela, não é pela equipe da coluna da Malu Gaspar, com documentos, com provas, provavelmente para agradar uma das fontes da Malu Gaspar, porque, segundo o que a gente rastreou no final do ano passado, uma das pessoas que certamente conversou com ela foi o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Então, essa matéria certamente é muito interessante para o Banco Central. Só tá faltando uma coisa, Malu. Não seria tema dessa matéria, mas me salta aos olhos a curiosidade da sua coluna não falar sobre isso. Quando é que vocês vão falar que o Domingão do Hulk recebeu um dos maiores valores, se não o maior valor, da publicidade brasileira, do Will Bank, um braço do Banco Master, que não foi liquidado? Quando é que vocês vão falar do patrocínio que o Banco Master deu para a Globo? Quando é que vocês vão falar a respeito disso? O contrato, só para vocês saberem, depois a gente vai ler um texto do Kiko a respeito disso, mas o Will Bank para o Luciano Huck foi um contrato grande, gente. Foi um contrato grande, tá? E houve interesse, inclusive, do Luciano Huck de comprar esse banco. Mas, assim, isso não é mencionado, isso não é explicado. Tá, queridos? Está em todos os veículos de mercado financeiro. A Malu Gaspar não conta a respeito disso. Legal, denunciou os influenciadores que receberam para atacar o Banco Central que efetuou a liquidação do banco. Ótimo. Prestou uma grande informação. Mas quando é que a Malu vai deixar explícito qual que foi o interesse da empresa dela nessa jogada? Ela não vai deixar isso explícito, né, gente? Ela não vai contar essa história. E ela não vai contar porque as primeiras matérias a respeito da conversa do Alexandre de Moraes com o Galípolo foram com fontes em off. Ninguém está contra o jornalismo com fontes em off. Conversei prolongadamente com o Vinícius Segala no Meteoro Brasil. De forma prolongada eu conversei com o Vinícius. Vinícius trabalhou com a Malu. Vinícius Segala trabalhou com a Malu Gaspar. E quando a sua fonte em off é banqueiro, você tem outro interesse que não jornalístico aí. Você tem o interesse do retorno de uma certa lava-jato contra o ministro Alexandre de Moraes. Você tem interesse em fazer um cerco ao Supremo Tribunal Federal através do noticiário econômico. Um cerco ao Toffoli, um cerco a esses escritórios das esposas dos ministros, que, repito, eu não estou defendendo isso. Não, eu não estou defendendo o ministro Alexandre. Mas me salta aos olhos qual que é o jornalismo da Malu Gaspar nessa história toda. E agora sai em defesa do Banco Central. Ela também vai denunciar influenciadores que foram pagos para atacar o ministro Alexandre na bolha bolsonarista, ou é só o Galípolo protegido dela? Vocês entendem, gente? Vocês entendem qual que é a importância do jornalismo ter provas, ter informações completas, não ser apenas uma fofoca? Vocês entendem como é que a gente fica? E não é, mais uma vez, não é um ataque à pessoa. Eu não conheço essa senhora. Não sei quem é Malu Gaspar. Se eu visse na rua, talvez não reconheceria. Ela agora está meio famosa com as fotinhas, mas não sei quem é. Nunca vi na vida. Conheço pessoas que trabalharam com ela. Não é uma crítica pessoal. Mas a gente tem que desconfiar, gente. Numa outra live, eu contei aqui, a Globo sabe produzir jornalismo de qualidade. Sabe mesmo. Tem grana para isso. Tem grana para pagar repórter, tem grana para pagar processo. É um dos maiores grupos de comunicação do mundo. O que não significa que não tem interesses. O que não significa que às vezes está fazendo jogo de banqueiro.
Que aí o Reinaldo Azevedo, de uma forma muito inteligente, me tira o André Esteves das sombras. Esses caras têm que responder pelo que eles soltam no mercado. Não pode ficar fazendo só jornalismo em off, gente. Tem que arrancar esses caras das sombras. Os bancos têm muito a explicar sobre a atual situação do Brasil. Muito a explicar. O Galípolo tem muito a explicar. E aí vão falar que eu estou atacando o governo Lula. 15% de taxa de juros na Selic, na taxa básica de juros. E é esse cara que merece proteção? Por quê? Por que necessariamente? Qual que é a jogada? Algumas coisas estão ficando explícitas. A Malu não fala sobre os negócios da Globo, obviamente. Não vai falar na sua coluna do Globo. Não vai denunciar a manobra que o patrão dela quer fazer. Só não vai fazer. Esqueçam. Mas é importante que nós, da mídia independente, a gente conte qual que é a jogada. A gente conte qual que é a jogada. A Pizza Master... Eu não sei se vai ter pizza, gente. Eu não sei se vai ter pizza. Podem ser que sacrifiquem o Master. Claro. Ainda mais um banqueiro com pouco histórico no mercado? Claro que não. E repito, a matéria dos influenciadores está bem feita. Tem provas. Tem documento. Prints. Essa matéria tá boa. A questão é o que ela não conta. Sobre a própria Globo. E ela não vai contar. Ela não vai contar porque, do mesmo jeito que a Globo não vai contar os seus interesses inconfessáveis, no absurdo que está acontecendo agora com o ICE do Trump nos Estados Unidos. Mataram uma moça a sangue frio. A CNN estava noticiando ontem. Não estou nem pegando fontes assim. Não estou falando da Telesur, gente. Tô falando da CNN. A CNN denunciou ontem que os oficiais do ICE não deixaram os paramédicos prestarem socorro para a moça baleada durante 15 minutos. O governador do estado, as autoridades locais, estão mandando o ICE do Trump sair do estado. Não queremos o ICE. E a Globo está martelando na cobertura, como bem apontou o Tony Garcia ontem, falando do ditador Maduro. Estigmatizando a esquerda, fazendo campanha. Isso é que a Malu Gaspar não vai explicar. Não vai. Não pode. É isso que está acontecendo. Nós temos um jornalismo de cativeiro muito bem engendrado, muito bem amparado pelos bancos e pelo mercado financeiro. E pelos interesses imperialistas do Trump, que também estão alinhados ao mercado financeiro. Toda vez que alguém clicar aqui, e sobretudo o pessoal que está acusando a esquerda de ser misógino, eu não estou falando da Malu Gaspar enquanto mulher. Eu estou criticando o trabalho e digo para vocês, estou elogiando a última matéria. A questão é o que ela não fala. E a boa leitura do jornalismo não consiste só em ser uma matraca repetidora dos colegas. Consiste em você trazer a crítica. Tem, inclusive, gente dentro da esquerda, às vezes, funcionando como matraca repetidora. A gente não pode fazer isso, gente. Não é nossa função enquanto comunicadores. Eu tenho toda a solidariedade com a colega enquanto jornalista, enquanto a pessoa jornalista. Agora, o trabalho merece ser esmiuçado, como ela faria provavelmente uma reportagem minha. Esse pessoal do Globo não vai repercutir o cara dos veículos de esquerda, a menos que eu tenha o furo do século. E mesmo se eu tiver o furo do século, eles vão dar um jeito de apurar e não me acreditar. Claro.
Claro. Pode ser que seja isso, sim, o MEI 64. Agora, se a PF entrar no caso para investigar os tais influenciadores, essa matéria é uma estratégia para livrar a cara dela e da empresa. Talvez, pode ser. Pode ser. Cobrou-se jornalismo, ela não vai explicar quem são as fontes dela, 6 fontes em off. E aí ela entrega outra rapadura, que são os caras que foram pagos pelo Master para atacar o Galípolo. Porque sim, claro, eu acho o oposto. O pessoal falou aí de pizza do Banco Master. Não, eu não acho que vai acabar em pizza, não. A questão é que tinha que afetar mais gente. O Vorcaro não é o único problema nessa história. Cadê o BRB? Cadê o Ibanez? Por que que a Malu Gaspar nunca fala do Ibanez? Volto a falar, não é o que ela fala na matéria, é o que ela não diz. Cadê o Ibanez? E eu estou fazendo uma cobrança jornalística do mesmo jeito que eu espero ser cobrado. Eu acho muito difícil ela reagir, mas se ela reagisse a esse vídeo que eu estou gravando aqui, eu falaria, pode cobrar na mesma moeda que eu estou cobrando. Claro. Afinal, estamos falando de cobrança profissional, não estou fazendo ataque ad hominem. Não estou dizendo que a pessoa é feia, boba, e não estou atacando nem a Globo ad hominem. Só que a Globo tem uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Numa fraude bilionária com uso de laranjas. Num caso escandaloso, em que alguns jornalistas estão servindo de correia de transmissão do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Sabe-se lá se é para acobertar o próprio Vorcaro. O Vorcaro foi fonte dela. Ela diz isso. Eu não estou sequer inventando. E nem inventaria. Mas eu não estou inventando. Ela disse isso na Globo News para Júlia do Ailib. Tá no corte. Conversei, como disse o Daniel Vorcaro. Ela diz isso. Então, gente, e isso serve para Malu Gaspar e serve para o jornalismo como um todo, inclusive o meu jornalismo. Vejam de quem as pessoas não estão falando. Geralmente, quem está quietinho é o cara que está sendo beneficiado. O André Esteves quase passou batido nessa história. O Reinaldo fez um grande serviço ao tirá-lo das sombras e fazer a pergunta certa. O senhor quer derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Isso deve ser perguntado para todas essas pessoas, inclusive para Malu Gaspar. A senhora quer derrubar o ministro Alexandre de Moraes? A senhora quer derrubar o ministro Dias Toffoli? A senhora quer derrubar o Supremo Tribunal Federal? Isso deve ser... Ai, parece absurda a pergunta. Não, não é. Não, não é. Houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Aliás, completa 3 anos hoje. Hoje. E nós passamos no mês passado, nós tivemos pessoas questionando os ministros da Suprema Corte. Não se trata de não criticá-los. A questão é, vale a crítica? Vale dizer que tem um acordão com tudo? Depois de tudo que aconteceu, será que isso não beneficia o Bolsonaro? Eu pergunto até para os desavisados em cima dessa história. Acorda, gente, acorda. 3 anos hoje, do dia da infâmia, das pessoas que foram lá na Praça dos Três Poderes e falaram que iam arrancar a cabeça do ministro Alexandre, que iam matar o Lula e iam matar o Alckmin. E vocês estão de conluio para falar que o Supremo vai libertar essas pessoas? Sem provas? Precisa de prova material, gente. Precisa ter responsabilidade na cobertura. Precisa cobrar essas pessoas para manter o Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses. E não dar vazão para um acordo. Não criar um clima para o Paulinho da Força. O Paulinho da Força vai começar a ser reconhecido como uma boa fonte. O Alessandro Vieira, esse senador que é uma piada. O Alessandro Vieira agora é fonte séria? O Alessandro Vieira que votou a favor de anistia para golpista, nem a Soraya Tronic fez isso.
Nem a Soraya Tronic. Todo mundo que tem vergonha na cara votou contra. Até o Jacques Wagner. E aí vocês vêm me falar de acordão? Depois de tudo que aconteceu? E agora, pior ainda, depois do que está acontecendo na Venezuela? A gente precisa defender isso aqui, a nossa terra. Mas tem gente que vende a nossa terra por nada. Por nada. Tem gente que vende a nossa terra, vende as nossas consciências. Por coisa nenhuma. Vendem a mãe. Vendem tudo. Para os Estados Unidos, para o Trump. A Globo se diz apoiadora do Partido Democrata e apoia o Trump. Então é isso que a gente está encarando, gente. É muito triste, é muito complicado. A Polícia Federal precisa investigar melhor esse caso. Do Banco Master, de todos os casos. O Toffoli não estava errado na careação no ano passado. E é o que o Reinaldo Azevedo está falando. Está rolando um terrorismo barato nesses casos. Está rolando, sabe o quê? O que ele me falou no particular eu tornei público. O jornalismo que se presta a se vender para a polícia fascista, ele não presta. E não se trata de ser esquerda ou direita. A gente vai ter novamente a pouca vergonha que o Tony Garcia está denunciando. O Moro grampeando desembargadores. A gente vai aguentar uma república tomada novamente por chantageadores? Por chantagem? É isso que a gente vai encarar? A Globo se vendeu, diz o Tony Garcia, não sei se isso é verdade, mas parece uma hipótese bem incrível, que a Globo foi chantageada pelo próprio Moro com as informações dos imóveis deles. Os imóveis da família Marinho. Eles tinham, por exemplo, uma casa luxuosa em área de proteção ambiental. Isso foi tornado público. Sabe-se lá o que o Moro sabia mais. Então, meus caros, nós vivemos numa república que é golpeada, inclusive, por essa imprensa. Por essa imprensa mesquinha que faz o jogo dos bancos. Que faz o jogo agora das fintechs. Fintechs muitas vezes envolvidas com o PCC. Há um jogo que beneficia, inclusive, o crime organizado. A gente não quer falar, então, de crime organizado. Tava o Eduardo Bolsonaro ontem, a gente trouxe a live dele, falando que o Maduro é traficante de drogas sem prova. Eu até brinquei, falei, pô, eu vou tentar dar um Google aqui para ver se eu acho pelo menos um site bolsonarista que diz o que ele tá falando. Não tem nem site bolsonarista dizendo o que ele fala. Não tem nem site bolsonarista dizendo o que ele fala. É um absurdo. É um absurdo isso que tá rolando. Nós temos uma nova legenda de direita, de extrema direita, que é o partido do MBL esse ano. Vai ser um ano dificílimo, gente. Tô de volta aqui em casa, pronto para um ano eleitoral turbulento, que a gente vai encarar muita coisa difícil, muita coisa complexa, muita coisa complicada. E eu conto com cada um de vocês fazendo como a Dedete está fazendo, porque a gente está com muitas poucas contribuições nas últimas lives. Manda um superchat. Manda um pix. Manda uma contribuição. Se você está gostando desse editorial, se você está gostando das informações que eu estou prestando aqui para vocês, ajudem. O canal teve 2 milhões de visualizações no mês passado, nosso melhor mês. E vamos continuar crescendo, vamos continuar colocando o dedo na cara das informações importantes. Decupando as informações para vocês. Vai ser pior do que 22, diz o Democracia 76. E é isso mesmo. Porque vai ser mais difuso, porque vai ser interferência internacional. Nós temos que fortalecer o presidente Lula e, sobretudo, nós temos que nos fortalecer. E não cair em qualquer coisa que a Globo fala. Porque eles querem o Tarcísio, eles vão topar até o Flávio.
Eles topam até o Flávio. Não acho que o Flávio vai até o final nessa candidatura. Mas eles topam até o Flávio. Então é isso, gente. Vai ser um arranca-rabo. E a gente tem que se preparar também, e é um assunto que é mais difícil de conversar, para quando o Lula não estiver mais aqui. Como é que a gente vai se preparar? Li o livro do Guilherme Boulos nesse fim de ano, Para Onde Vai a Esquerda. E é excelente o livro do Guilherme. Tem ali um cabedal teórico importantíssimo para o nosso campo político entender o que está acontecendo. Nós temos que começar a falar abertamente sobre o futuro, sobre nomes, sobre concepções, sobre a esquerda não se perder com alianças de centro e não se tornar também sectária. Mas não se trata de fazer governo de conchavo. Se trata de, por exemplo, defender uma coisa, que nisso eu discordo do Tony ontem. O Lula tem que defender mesmo a soberania. O Lula tem que ter um discurso contundente em muitos assuntos. Acho que errou no caso da Venezuela. Acho mesmo, devia ter reconhecido a eleição do Maduro. Mas eu entendo o cuidado que o presidente tem também de não atiçar um império. Porque nós não temos capacidade militar para encarar um império. Ao mesmo tempo que nós temos capacidade diplomática de fazer pressões diferentes. De colocar, por exemplo, a Europa na jogada, que está sendo humilhada nesses novos passos do trumpismo. A gente precisa ter muita inteligência, gente, nos próximos anos e nos próximos meses. Não vai ser uma disputa fácil, não vai ser uma disputa simples. Não vai ser um passeio no parque. Pode ser que a gente tenha outros 8 de janeiro. Eles querem fazer isso de novo. Eles querem botar a população contra nós, a população, sobretudo a população fanatizada. Tem um objetivo oculto nessa fanatização. Então é isso. A Gaspar se acha poderosa, hein? E de uma certa forma, ela é, Maria. Teve gente da esquerda caindo nessas questões todas. Ou pelo menos, não digo caindo, mas não tendo a desconfiança necessária. Não questionando as fontes de financiamento dos patrões dela. Cadê os veículos questionando a questão do Will Bank e do Domingão com o Huck? É evidente ter o interesse do Master no meio disso tudo. Não é simples, não é tranquilo o que a gente está contando aqui. É um processo complexo, é um processo complicado. E é por isso que veículos como o nosso precisam estar financiados com os membros necessários. Ontem foi muito baixa a contribuição, gente. A gente não teve nem R$40 em um membro só. Com uma entrevista do calibre do Tony Garcia que falou coisas sérias a respeito do Moro. Só que a gente precisa do apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho, gente. Não tem saída. Não tem saída fácil. O que nós temos a gente vai ter que encarar tempos difíceis. Tempos complexos. Tempos em que a gente vai ter que brigar muito. Para manter tudo nos trilhos. E pegando até uma coisa que eu conversei com o Bem-vindo e o Viário na sexta, a gente está do lado certo porque a gente está do lado do coração das pessoas. A gente está do lado do sentimento delas. A gente está do lado das necessidades delas. Nós apoiamos um governo que quer a democracia, que quer a ascensão do mais pobre, que quer a ascensão do miserável. Só que para conseguir essa ascensão, a gente precisa de todos vocês nesse ecossistema propagando os nossos vídeos, conversando a respeito dos nossos vídeos, conversando a respeito dos editoriais que eu faço por aqui, fazendo essa propaganda orgânica. Democracia falou, quem você aposta como no sucessor do Lula? Temos alguém? Temos alguns nomes. Eu gosto muito do Guilherme Boulos. Eu acho o Fernando Haddad mais complicado, mas ele é um cara que goza da confiança do Lula, o que é uma coisa importantíssima. Eu gosto muito de Érica Ailton, eu gosto muito de Flávio Dino. Acho que Flávio Dino, em algum momento, tem que sair do Supremo e se candidatar. Acho que talvez seja a grande aposta mais oculta. Acho que o Guilherme Boulos é uma liderança a ser lapidada.
Temos nomes. Temos nomes bons. Temos nomes excelentes. Mas a gente precisa ter a coragem também de preparar esses nomes, de entender que nem tudo é sabotagem ao Lula e apoiar pesadamente o Lula nessa quarta eleição, para que ele vença as eleições. Não vai ser babinha, não é salto alto, não é achar que já ganhou. As pesquisas não estão boas, mas também não estão catastróficas, e as pesquisas do Trump estão catastróficas. Isso é uma coisa que a gente pode apostar também muito. O desgaste da América do Trump pode ser um triunfo nosso, no meio de um caos em que o império pode atacar virtualmente qualquer país. Qualquer país. Não é pouco o risco que a gente está correndo. Não é pouco. A gente está falando de guerra, gente. A gente está falando de bombas. A gente está falando de captura, de sequestro de presidente. Não é captura, é sequestro. Sequestro de presidente. A gente está falando de maus tratos ao presidente e à primeira-dama. É ridícula a situação do Maduro, é patética. É um câncer à extrema-direita. Um câncer que precisa ser extirpado. Uma doença que, infelizmente, assola a humanidade e está assolando por muito tempo. Eu nunca esqueço da entrevista do Fernando Haddad para a Mônica Bergamo sobre a natureza da extrema-direita. É um inverno que nós estamos enfrentando. Um inverno prolongado, com efeitos nefastos. E o Lula está sendo uma resistência nesse deserto. A esquerda brasileira tem muitos méritos. A esquerda brasileira foi perseguida pela Lava Jato. A esquerda brasileira foi colocada na cadeia pela Lava Jato. E a esquerda brasileira saiu da cadeia e se elegeu de novo para a presidência da República, com todos os problemas que existem. Com o Centrão, com emendas, com tudo. Nós fomos lá em 2022 e ganhamos. E a gente tem que ganhar agora de novo. Para proteger a nossa democracia. Para nos defender de imperialistas como Trump. Porque se a extrema-direita voltar, eles vão vender tudo. Venderam a Sabesp. É horripilante o que aconteceu, gente. É horripilante. É terrível. E a gente precisa do esforço de cada um de vocês. Não é ataque pessoal a jornalista do Globo. Nós estamos fazendo aqui uma crítica profissional. Eu, inclusive, rechaço. Teve gente que me marcou em meme da Malu Gaspar. Não vou fazer meme com a Malu Gaspar. Eu vou criticá-la seriamente, como eu critico qualquer um. Como eu critico qualquer colega. E o jornalismo deve ser criticado. É uma ciência que deve merecer crítica, até pelo nosso aperfeiçoamento. A crítica que nós fizemos tanto funcionou que essa matéria nova da Malu Gaspar tem prova. Essa dos influenciadores está bem feita. Não é uma matéria ruim. É uma matéria boa. Só que não explica qual é a jogada da Globo nessa questão toda. E isso precisa ficar claro para as pessoas que consomem o Grupo Globo, que são a maioria dos brasileiros. Vocês precisam saber o que vocês estão consumindo. Vocês precisam saber que a mídia que vocês estão assistindo tem interesses. Que ela não é isenta, que ela não é tranquila. Que ela vai fugir da raia quando cobrada a respeito da questão do financiamento. É isso que a gente precisa ficar com os cabelos em pé. Onde eu estou sendo manipulado? Onde eu estou sendo enganado? Isso precisa ficar claro para vocês, gente. Não aceitem qualquer coisa. Não aceitem uma mídia que entrega qualquer coisa. Não aceitem. Cobrem. Vão fazer um jornalismo crítico. Vamos fazer uma comunicação crítica. As pessoas que virarem membros aqui do canal têm um curso de jornalismo aqui. Eu acho que é necessário, inclusive, fazer uma aula sobre a questão da história da Globo. Então, queridos, ajudem, contribuam, estejam presentes. Nós somos uma mídia nova. Surgimos em 2022, estamos com 150 mil inscritos. Precisamos da contribuição de vocês para manter tudo isso aqui de pé. Estou de volta aqui nos nossos estúdios.
microfoninho no lugar, sem segurá-lo na mão. E precisamos do apoio de vocês. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!